ano era 1959, quando o senhor Raimundo de Oliveira Castro, Mondiquinho, pediu morada nas terras do senhor Antônio Umbelino, um fazendeiro da região. Raimundo de Oliveira Castro e Raimunda Simplício Castro construíram uma casa de tijolos e fizeram a mudança para a comunidade de Bandeira Velha em 2 de fevereiro de 1959. A vida seguia seu curso, mas em 2 de agosto de 1967, o dono das terras faleceu e com ele foi-se também a paz daqueles sertanejos. E nós se arranchamos aqui, pai de família, o que nós queríamos trabalhar, e eles chegaram. Aí nós fomos trabalhar e muita gente trabalhando, fazendo as casas, só colocando com a família, trabalhando, botando roçada, a coisa boa, fazendo pão de cada dia. O arrendatário arrendou com Antônio Umbelino da Silva, que era o proprietário, esta terra para trazer um gado que ele tinha adquirido. Aí marcou a reunião com nós. Aí nós se reunimos, ele veio. Aí chegou, aí perguntou, nós perguntamos como era que ele queria, porque aí ele foi dizer as condições. Dizer que a terra ele tinha comprado, e agora era dele, e nós tínhamos que obedecer a ordem dele. Aí nós dissemos que ordem. Aí ele foi dizer que a ordem era tudo de metade. Tudo que nós podíamos ter na terra era de metade, né? Até a madeira da broca era de metade e botasse a dele na beira da estrada. Tudo que nós produzíamos, todo só nosso era para ser de metade. Com a morte do Antônio Umbelino, enquanto o Antônio Umbelino foi vivo, ele nunca impôs essa ordem, mas depois que o Antônio Umbelino morreu, aí ele pôs a ordem. Dissemos assim, sim, mas aí o que vai ficar para nós? Tem um da disse assim ainda, mas o senhor vai dar condições? Ele disse, não, tudo com o suor de vocês. Aí um de nós falou, disse assim, e o que vai ficar para nós se nós for trabalhar dessa maneira? Não dá. Aí eu disse assim, vamos fazer um acordo para nós fazer com você o que nós fazíamos com o outro. Aí ele disse, como era que você fazia? Nós fazemos assim, de 10-1. Tudo que nós produzimos é de 10-1. E ele só enrigia de três produtos, algodão, milho e feijão. Essas outras coisinhas que vocês estão dizendo que é tudo, que a gente planta um gimum, planta uma coisa, planta outro legume, ele nunca enrigiu. Aí se o senhor quiser desse jeito, nós demos uma chance a ele. O meu debate era perguntar a ele, você comprou a quem? Porque eu conheço o Antônio Umbelino da Silva, era solteiro, tinha 2 filhos, mas não foram registrados por ele, só tem o nome da mãe, não serve de nada lá para dizer que é filho. E nós dissemos, rapaz, nós não podemos fazer isso não, porque nós temos uma lei chamada sindicato, que ela dá o direito do agricultor pagar essa renda de 10-1. Aí foi aonde ele abriu a boca, cheio de poder humano, que disse que no que era dele, quem mandava era ele. Aí um de nós, dos trabalhadores, pois no que é nosso, só quem manda é nós também. Aí com essa vai, com essa vem. Aí ele disse que sindicato, eu posso falar a palavra? Ele disse que sindicato, para ele, sindicato, e era a mesma merda para ele, não valia nada. Primeiro começou aquela história de querer ganhar o sindicato na amizade. Eu vim aqui, ele me ofereceu vaca para tirar leite para os meninos, ofereceu carneiro para me levar para matar, não quero não, eu tenho cabra, umas 70 criação de cabra, eu tenho umas 40 criação de ovelha, não preciso das suas cabras, seus carneiros não, lá em casa eu tenho, no dia que eu quero matar, mato. Mas ele queria ganhar assim uma amizade para correr frouxo a coisa. Aí eu não aceitei. Se eu precisava de leite, não, eu tenho lá em casa, eu tiro uns 15 litros de leite. Vai um bocado para os filhos que estudam lá no Canidé, mas o outro fica em casa, não precisa de leite não.
E ele ficou caçando um jeito, até que um dia parou lá em casa e dizer que por que eu não respeitava ele como dono. Digo, o senhor não, se comprou, não sabe dizer a quem. Não sabe dizer a quem comprou e por esse motivo o sindicato, fazendo justiça, não reconhece o senhor como dono. Aqui os puxos saco por aí, queria avançar o sinal, né? Lá de onde ela mede para lá e queria passar a mão em tudo, só que foi errado. Ele botou gente para secar aqui ali Nazaré para cá, ia secando, e aí depois parar de secar, não, vamos botar tudo, o bandeiro é nosso. Que assim começou dali onde mora o Nelson para cá, entre o Nelson e o Zé Mudico. Mais para o Zé Mudico que para o Nelson. Até nós temos das queimadas nossas. E para a banda lá também. São 50 e tantos moradores, mas era para nós não pisar mais dentro de jeito nenhum. E quando fosse no tempo, nós liberar a forragem para ir para o lugar dele. Aí foi que nós não aceitamos. Quando ele falou que era para não botar o gado dele dentro que era nosso, quer dizer, ficava secado, mas ele ficava com poder, infernizando nós. Aí foi onde o pessoal se juntaram, foi uns 50 homens, mulher e tudo, derrubaram a seca. Aí não levantou mais não. Só que isso trabalhou-se. Aí o pessoal foi lá, entre mulher e menino, dentro de 5 minutos, 10 minutos, está todo abaixo. Aí não foram fazer mais não. Quando foi com 8 dias, antes de 8 dias tiraram a madeira todinha. E lá não fizeram não. O raqueiro estava abrindo a seca dentro do rio. Arramar dentro do rio, vai deixar, tirar a onça para deixar bem baixinho, para o gado pular. Aí nós mandamos dizer que não botasse mais gado não, tinha uma pessoa botando o raqueiro. Aí ele não viu, então a pessoa não deu o recado. Aí nós fomos pastorar, eu e meu cunhado. Vocês vão lá, se está dentro, bota para fora. Bota do jeito que quiserem. Eu não estou ensinando que vocês vão atirar, que você vai... Tem que fazer um movimento que eles saibam. Comi muito cedo, nem merendei, nem nada. Quando deu 11 horas, 12 horas, eu estava com muita fome. E ele não sentia fome, porque ele sentia com os pés duros. Aí, quando deu 1 hora da tarde, eu consegui tirar ele, para nós ir lá em casa. Não se acabar nós voltar. Ele armado de um lado e eu do outro. Aí eu até que convesti ele com jeito, com fé em Deus, convesti ele a almoçar. Nós fomos almoçar. Quando nós voltamos, 2 horas, 1 hora, 3 horas da tarde, ele tinha botado o gado para dentro. Aí o meu cunhado se revoltou contra eu. E eu pedindo calma. Aí ele disse, pode não comer, viu? Eu comi tudo calado, porque se eu fosse discutir com ele, podia acontecer alguma coisa. Nós todos dois, cada cá, com a arma, né? Eu comi tudo calado. Só fazia dizer, tenha paciência. Que não é desse jeito que nós lá no INCA nós não vemos essas conversas para resolver desse jeito não. Tem que resolver na paz. Aí não, com o resto falando de paz, rapaz, nós, só por causa de dizer comigo, por causa de tu, carregou eu para ir almoçar. Senão, amanhã amanheceu aí, acabou cheio de formiga. Que nós tínhamos roçado, nós pensamos roçado lá, aí ele dizia, vou botar bicho dentro. Aí quando ele dizia que botava, se nós não tem família que fez até um chiqueiro para quebrar o milho para botar, porque não dava tempo de tirar para fora. Ele queria botar o gado. E a dor dele não tinha nada a ver, né? Isso aí ele fez, essa reversão com nós, né? Queria botar bicho dentro e botar, não tinha esse negócio, não tinha os babão. E nós se juntar, quebrava o milho tudinho, quebrava o roçado de um do outro. Quando não dava trabalho, fazia um chiqueiro, esse aqui é meu. Vamos botar só para nós quebrar para o gado dele comer. Depois descarregar para cá. O raquete dele foi com o gado um dia. Aí nós saímos de lá e ele botou o gado. Aí nós se juntemos, fomos lá pastorar. Foi muita gente. Aí quando nós estávamos lá, o raquete dele chegou com o gado, carregado numa burra.
Aí nós dissemos a ele que não tinha terminado de quebrar da colheita do milho. Aí ele disse que o homem tinha mandado botar o gado porque ele não tinha para onde botar. Aí nós dissemos, mas nós não pode. Aí ele foi, mas e aí? Aí senão você vai voltar. Volta com o gado. Nós sequemos ele andava numa boa, chamando o gado, aí nós sequemos ele. Aí quando nós era muita gente, aí arrudeamos, fizemos um circo que ele ficou no meio e o gado atrás, para trás, os outros ficando no gado. Aí nós dissemos, rapaz, dá 2-1. Ou você volte, diga a ele que é ele mesmo pessoalmente, para nós resolver. Você tá mais que certo, é o seu pão de cada dia que você está ganhando, mas nós também não podemos dar o nosso pão de cada dia de graça para o gado dos outros comer, que dá muito trabalho nós fazer. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, que não fizesse nada com ele. Levaram as espingardas e mataram 3 bois lá. Sabe disso? Na época não. Mataram 3 gados lá dentro da roça deles. Uns gadão. E aí o Valdetário no outro dia, que soube, o vaqueiro era o Admilson, aquele sem vergonha, meu sobrinho, que ia abrir a cerca lá para o gado entrar dentro da roça com a ordem do Valdetário. Nós do Camburão, eu digo, meu pai, tenha calma. Tenha calma, nós vamos aqui inocentes. Nós não estamos devendo nada. É o que Deus quiser. Vamos se valer de Deus, se nós morrer, mas vamos ter calma e a gente atrás. Ora, onde nós chegar no ponto que era para ir, o sindicato a gente atrás. Só que às vezes demorar, porque eles tinham uma mania da gente, eles faziam as coisas só dia de sábado, porque pegava o domingo e não podia atrás de nós. Mas mesmo assim, quando nós chegávamos no Canindé, nós tínhamos para onde ir. Nós tínhamos a família de Castro, tínhamos o soldado de Castro lá, o Raquinho de Castro, ele tomava de conta de nós. O que vocês fizeram? A polícia. Aí eu estudei ele, fui mais ratinho, contava a história. Não, pode ficar. Você fica detido aí. Para cadeia não vai nem, ninguém mexe para você. Aí vai ficar. A força do sindicato. Né? Nesse tempo era o Rogelista. Foi eu ontem Vicente, para Canindé. Aí naquele tempo tinha aquela empresa que estava fazendo aquela pista. Aí nós fomos para a cachoeira. Da cachoeira, negócio de 4 horas, nós pegamos uma carona, um cabo numa D10 e fomos. Mas quando nós chegamos lá, graças a Deus, 5 horas era para nós estar lá. Aí, quando nós chegamos lá, na delegacia, nós soubemos da notícia que eles já estavam liberando o papai. Sabe? Estavam liberando o papai, Chico Mundico também, graças a Deus, eles liberaram, né? Eles tinham intimado, sabe? Era eu, Francisco do Arthur, que era o marido da minha irmã Luzia, e o Zequinha, marido de outro. Nós 3, pai do carro, e nós eu disse assim, negada, nós vamos embirrar para nós não ir. Nada, não. Polícia não leva nós aqui. Nós se tranquemos numa casa ali que tinha ali, minha casa, e fiquemos dentro, vamos não. Nós vamos que nem gente, mas de Camburão ninguém vai não, e de fumo mesmo não. Não deu certo pegar nós presos, porque eles estavam esperando só prender 3 e nós já estávamos com o terreiro do seu Mundico cheio, né? Do Rogo Mundico, saudoso Mundico. E ele marcou para nós ir no outro dia, né, para a delegacia. Aí eu vendi uma no Rio de Vaca, aí fretei o Zé Quinquino com a F1000 dele era do Pico, eu vendi, e o ônibus do Zé Alfonso. Aí enchemos de gente. Aí fomos para a delegacia, sabe? Quando chegamos lá na delegacia, uma pessoa lá e chamou, o senhor, que é o presidente do sindicato, pode entrar. Disse, com o povo, não, só você. Chegou lá, o Valdetário perguntar, quem matou meu gado? Tudo disse não. Só que se o gado estava sendo botado, decretado por uma pessoa, só tinha esse jeito. Eles mataram para o senhor saber que não é canto de botar gado dentro da roça deles. Quando nós fazendo zoada, cantando e fazendo zoada, e o ônibus foi cheio, porque só nós, chefes de família, era com 51 pessoas. E os filhos, as mulheres, né? O ônibus foi alatado, viu?
E a F4000 também. Aí esse pessoal não fazia outra coisa. Arrudiamos a delegacia, cantando o hino nacional, cantando aquelas músicas de reforma agrária, né? Chama os trabalhadores. Quando chegou era gente por praga no corpo tudo dentro, ia 70 e tanto. No corpo tudo dentro, mas lotou. E ele insistiu para ficar perguntando quem foi que matou o gado? Aponte aí, quem foi que matou o gado? Eu não estava lá. Também nunca soube mesmo não, quem foi que atirou do gado. Doutor, no dia que o senhor receber alguma notificação para prender uma pessoa lá no Mundico, peça para uma comunidade, não peça só para uma pessoa não, peça para 50. Porque hoje nós não vem mais só um não. Ele nem concluiu o resto da audiência, porque a zoada era grande. Aí o delegado saiu lá fora e disse: vocês não tem como parar aqui não, pelo determinado, nós não pode parar não. Nós viemos fazer isso aqui e não tem que parar a nossa boca de nós parar não. Enquanto não for liberado os nossos amigos que estão aí, nós não paramos. Se o senhor arrumar outra audiência, aí vem todo mundo. Dá umas 200 pessoas, de 200 a 300. O senhor pode marcar, só se o senhor fizer escondido. E o pessoal são de lá. Aí não, tá liberado. Eu vou entrar para dentro e vou mandar o menino sair. Aí entrou, mandou sair. Nós trepemos no ônibus e íamos embora. Aí no outro dia, nós se reunimos na casa do papai e se reunimos lá na casa do Timanim. Aí passei o que eu disse a ele: pessoal, amanhã ninguém trabalha. O negócio, amanhã ninguém sabe como é a reação. Aí fiquemos um bocado lá no Timanim, um bocado no papai, né? Que nós estávamos lá e tudo, reunindo negócio de 9 horas. Aí chegou dois animais lá na casinha que o Donato morava depois da ponte. Aí quando nós chegamos lá, quando nós vimos lá, era 2 deles que estavam nos cavalão lá, conversando lá, mais 2 mulheres que estavam visitando a Comércio de Socorro. Mas o socorro estava grave, mas as duas mulheres que foram só conversando. Aí nós descemos com as coisas na mão e gritando. Aí eles pegaram os 2 cavalos e correram por dentro. Na Raria de Roçaria, cheia de cor, né? E é certo que nós gritando, mandando eles esperar para nós resolver, foram-se embora correndo. Aí nós chegamos lá, fomos olhar os rastros dos cavalos desse tamanho, e nós fomos até longe, olhando. Aí no outro dia nós subimos, que chega lá todo rasgado, e disse: enquanto vida tinha resto, não ia mais fazer aquele tipo de coisa não. A esposa do Francisco Simplício, né, você do seu Chico Mundico, ela perdeu uma criança, era uma vida, né? E foi por causa deles atacar a casa para tentar pegar o seu Chico Mundico na emboscada, e a senhora teve um susto e perdeu a criança. Abalava todos nós, porque nós era tudo uma família só. Muita gente, mas a gente considerava tudo uma família só, porque era lutando tudo por os nossos direitos, né? Aí ela se abalou-se, né? Evitou-se, aí teve esse problema. Perdeu uma criança, né? Eles pegaram o presidente lá na Lagoa do Mato. Ele escapou porque pulou e estava na mercearia quando eles cercaram ele. Que no dia 13 de agosto de 88, eu passei o dia, era um domingo, passei o dia fazendo reuniões. Quando cheguei na Lagoa do Mato, de tarde, tinha uma mulher que tinha uma bodega, eu costumava passar lá, porque o que eu tenho de bom eu digo, o que eu tinha de ruim eu digo também. Porque entrei lá na bodega, a mulher disse: meu amigo, se some que tem 10 horas de manhã, desde manhã te procurando. Quando eu virei, não tinha mais tempo não, já estava na porta. Ainda deram coronada na cabeça deles, sangraram. Aí ele pulou o balcão e saiu correndo pro quintal, aí a mulher fechou a porta. Mas ele derramou sangue por causa daquela luta da Fazenda Vitória. Baixei a cabeça assim, abaixo do balcão, e ele começou a chibatear com o revólver aqui. Dando a sair sangue, o comerciante disse logo: rapaz, sai, tu tá desgraçando minha bodega de sangue.
E aí, mas toda a vida Deus manda uma pessoa, o Franciné chegou e o Franciné era amigo deles. E aí levava o feixe de bêbado, empurrava numa porta e fechava a porta. Era 5 portas, uma lá no canto, e de lá para cá tinha 4 assim de frente. Fechou outro, fechou outro, fechou outro, ficou só uma lá. E eles estavam bêbados, ficaram teimando para quebrar as portas que o Franciné tinha fechado, batendo na porta. Eu só fiz sair andando aqui como quem não era eu. E fui até a primeira esquina. A primeira esquina eu aumentei o passo para chegar na outra. Aí dobrei naquela rua que vai para a banda do tabuleiro lá, do conjunto lá. Eu chegar no sindicato, antes de eu abrir, eles me matam. Porque cada um era com um revólver na mão. Aí eu entrei debaixo de uma mata-fome que hoje é um prédio, uma casa boa da mulher do Chico Mariano. Eu entrei lá e só vi atiraram uns 3 vezes. Não sei por que chegou 2 mulheres lá, a Perpétua e outra mulher que não tinha medo deles porque era acostumado a se abraçar. Chegou lá e disse: ei, rapaz, eles ligaram para a polícia do Canidé, estão vindo de lá para cá. Você não tem problema não? Aí não dá certo não. E só fez que eles só fizeram, não esperaram a polícia não, eles sumiram. Manualmente tinha um carro que fazia corrida para o Canidé, para Fortaleza, para onde você quisesse. Disse: rapaz, você vai ficar aqui com esse rosto todo desse jeito? Não tem mais que ir, porque eu já procurei falar aqui no telefone com as pessoas, não tem quem vá. Não vá arriscar a vida não. A história só é essa. Disse: não, eu arrisco, se quiser eu lhe levo. Mas você tem que arranjar a polícia para ir mais nós. Porque o perigo não é a viagem, o perigo é daqui para nós sair da rua. Nessa hora a polícia já vinha lá para cá. Não, se quiser nós vamos mais você. E fomos. Saímos logo no carro do Manuel Médio, até o meu povo que estava na missa da Itatira já tinham chegado lá, mas a conversa era pouca, era ir-se embora. Eu sei que eu cheguei no Canidé, enquanto a polícia estava lá, a irmã Branda não disse nada. A carniça, que aquilo não é irmã, ela esteja no céu, no inferno, onde ela estiver, que é mais parecido com o inferno do que o céu. Aí ela chamou as enfermeiras e disse: ó, não dê nenhuma melhorar esse homem. Se ele escapar, daqui uma semana o hospital não cabe de gente pobre, sem vergonha, querendo tomar a terra de gente rico. Dê nenhuma melhorar. E assim foi feito. Passei, era de noite, amanheceu o dia, e deu a meio-dia, nenhuma melhoral, nem tinha o sangue melado de sangue do diabo, não tinha sido lavado. Passou 12 horas, foi que eu me lembrei: rapaz, eu tô sendo égua. Não é para ficar numa porra dessa aqui não. Subi, naquele tempo ninguém tinha telefone para estar com ele na mão não. O telefone era lá na rua. Eu fui lá, liguei para a federação, 1h30 o carro estava lá, encostado. Eu mesmo fui mais ele daqui para Fortaleza, ele levou a camisa toda banhada de sangue, fomos lá para o Midas, lá para o Inca. Quando chegamos lá, ele mostrou. Aí teve um caba lá chamado Antônio Bandeira. Ele disse: rapaz, se esse Inca fosse mandado por mim, hoje nós íamos fazer uma visita nessa Lagoa do Mato. Porque eu liberava o avião e nós íamos. Mas que eu não é liberado por mim, foi o homem que eu vi valente lá dentro do Inca, foi esse cara. Porque ele disse: eu não tinha medo não. Se fosse eu que comandasse o Inca aqui, nós ia lá agora, mas vamos se resolver. Aí o menino veio buscar: rapaz, eu quero que nós vá lá no governador. Aí nós fomos lá no governador. Aí quando chegou lá, ele só fez ligar para o secretário de segurança e disse: rapaz, estou aqui com o presidente do sindicato da Itatira, ele alarmou muito mais, está só vivo. E eu não quero que deixe matar esse cabra não, mande a polícia os que precisar. Lá mais ele, quando ele tiver em condição de ir para o sindicato, os que precisar mandar e dar o acompanhamento a ele.
Na mesma hora ligou para o doutor Duarte, que era o doutor Duarte, o delegado regional do Canindé, o doutor Duarte. Olha, dá cobertura a esse homem. É tanto que todo dia de sábado, tudo quanto houvesse na Lagoa do Mato, tinha um negócio de uma vaquejada, tinha uma festa, eu sabia que eles eram acostumados a vir. Mas quando a polícia chegou, 3 camburão, ficou logo um assim, frente para acolá e o outro à frente para a banda da igreja e o outro acolá do outro lado da rua. Se nós não conhecer qualquer coisa, tu aponta. Qualquer deles ninguém vai deixar para ele se... Mas nem apareceu lá e ele disse, então nós vamos para a festa. E o que eu vou em festa? Não, nós vamos para a festa que é para mostrar que você não está sozinho não. Quando chegou lá, a mesa, e disse, se quiser tomar alguma coisa, pode tomar. A mesa aí que nós estamos ao redor. Ficaram lá aqueles 2. E assim só à meia-noite foi que eu avisei a eles que vinha para casa. Mas eu não ri para o sindicato. Eu dormi numa casa. Antes de chegar no sindicato tinha uma pessoa lá que tinha. Aí eu dormi lá. Mas assim foi. E aí, com isso, o governador ainda ligou para o telefone dele lá, mandou uma pessoa ligar dizendo que eu aguardasse que o IDAS ia tomar providência e em breve ele desocuparia aqui. É tanto que tomaram mesmo. Os policiais já estavam aqui e disseram, rapaz, você saia, mas porque se tu não sair, nós temos que avisar, e aí tu sai na marra e é feio. Porque se tu reagir é pior, tu vai morrer. Porque vem muita gente aí, a ordem é essa. Saia que é melhor. Aí ele saiu e levou o gado lá para São José. Ali disse o doutor Moraes, ele levou o gadão para lá. Nós mulheres tivemos uma participação muito importante na luta desta terra. E enquanto os homens, os esposos, os pais trabalhavam, nós mulheres, que era esposa, era filha, neta, nós íamos para ao redor do roçado ficar como vigia. Porque no momento em que a gente percebia qualquer remorso, a gente tinha como avisar os trabalhadores que estavam na broca e eles tomar os devidos cuidados. Então, qual era o nosso aviso, a nossa maneira de avisar? Então, cada um ficava com apito, aqueles apitos que as crianças brincavam, né? Aquele chamador de nambu. Então, qualquer remorso que a gente via de pessoas estranhas, então a gente apitava e dava o aviso, e onde os trabalhadores estavam, eles vinham para tentar alguma coisa, né? Tentar fugir ou tentar se livrar, era dessa forma. E a outra participação importante também foi no momento das orações. A gente fazia as orações antes de iniciar os encontros, os debates, a gente fazia celebração, a gente rezava, né? A gente lia a Bíblia, depois ia refletir. A leitura que a gente escolhia para ler, geralmente era aquelas leituras da Bíblia onde tinha conflito, onde tinha luta, onde tinha assim o sofrimento do povo. E daí a gente ia refletir, né? E dali nós tirava a lição de vida para a nossa luta. Só melhorou mesmo quando chegou os olhos do governo, né? Eu acho que depois que eu aportar a terra, ainda houve outra luta com o dono mesmo, né? Oficial, né? Era o seu Juraci, só que era um trabalhador também, né? E quando o governador chega e satisfez a missão de porta um dia, no outro dia o advogado dele entrou com recurso, alegando que a terra é de domínio particular e não de terra devoluta, né? E aí
Foi mais uma luta com o seu Juraci, porque ele tinha documentos legais, né? Nós tínhamos, vamos dizer, duas partes fortes que nos protegiam. Um era o secretário de Agricultura, que era o Dr. Adolfo Santana. E tinha também o governador, que já começou a dar apoio, o secretário, né? Eu já vi gente dizer que acabou-se, né? Já vi gente dizer isso. Nós também hoje, porque cada um aprendeu a caminhar com as suas pernas, né? Faltou o quê? Faltou atividade e a falta de administração, com toda assistência técnica, porque nós temos assistência técnica aqui. Mas aí, o que acontecia? A gente achava que aqui o governo ia mandar direto, né? E não soube administrar como devia. Trabalhar um dia até 10 horas e pagava o dia. Eu comprei um carro, ia para Canindé, para Fortaleza, ia cheio. Quando chegava lá, muita gente, a associação ainda bancava a comida dele. E vinha sem pagar nada. Vai para frente, né? Vai não. Tem que ter, tudo tem que ter controle. É por isso que eu digo que hoje nós estamos bem. Sabe por quê? Porque hoje quem tem a coisinha sabe administrar, né? Sabe administrar. Aqui todo mundo tem a sua safra, ninguém vai dizer que não tem nada para vender, que tem. Tá entendendo? O nome do assentamento ser Vitória foi devido a essa grande luta, uma luta sofrida, uma luta de muito conflito. Foi colocado 2 nomes, que era Nova Conquista e Vitória. E no final, na votação, Vitória foi o nome escolhido. Foi um grande milagre que Deus mostrou para cada um de nós. Daí nós escolhemos também o nome da padroeira de Nossa Senhora das Vitórias. Até então, nos encontros, nas intercessões que a gente pedia aos santos, Nossa Senhora das Vitórias, ela era incluída nos nossos rogativos. A gente não acha bom resolver as coisas no conflito, mas aquela foi o jeito, né? A família Vitória é respeitada. Ela é respeitada. Você quer trabalhar com a família? Não estou certo. Se já está lá até para trabalhar, você quer trabalhar. Aí cada carro ficou trabalhando. Chegava aqui, trabalhava aqui, outro trabalha ali. Não está desse jeito. É bom demais.